Olá, sou o professor Fabiano Coelho e nesse conteúdo vamos tratar do pregão lá na audiência trabalhista. O pregão é um ato simples pelo qual o juiz determina a chamada das partes e demais pessoas que devam comparecer e participar de uma audiência trabalhista. E isso gera algumas dúvidas. Primeiro, a parte tem direito a que o juiz faça mais de um pregão? Não, a CLT não explicita acerca dessa questão. Então o juiz fez o pregão, foi possível que do lado externo todos ouvissem a chamada, está resolvido. Ninguém pode alegar depois nulidade da audiência porque houve apenas um pregão. Anote aí essa dica, evitando um prejuízo para a situação acerca do pregão. A parte tem nome social, ou seja, alguém que, por questão de identidade de gênero, a pessoa se sente de sexo diverso do biológico, então ela resolve adotar um nome social. O juiz estará obrigado a fazer o pregão de acordo com o nome social que ostenta a parte, se o advogado, no momento do ato ou por petição, solicitar que seja empregado o nome social, o juiz, sim, por uma questão de respeito a direito de personalidade, deve fazer o pregão de acordo com o nome social. Tem uma resolução do CNJ que podemos usar para os atos de audiência trabalhista. Outra questão do pregão. O que acontece quando a parte chega atrasada à audiência trabalhista? O Tribunal Superior do Trabalho tem uma orientação jurisprudencial de número 245 da SDI 1, que aponta que a parte não tem direito à tolerância do atraso. Se chegar atrasada, então, ela sofrerá as consequências processuais, que será o arquivamento, no caso do reclamante lá na audiência inicial ou na audiência una, ou será o caso de revelia da empresa na audiência inicial, audiência una. Se for uma audiência de instrução, uma audiência de prosseguimento da instrução em que as partes tenham ficado cientes de que deveriam comparecer para prestar o depoimento, a parte que chega atrasada, ela sofrerá então a pena de confissão ficta. Naturalmente, o próprio Tribunal Superior do Trabalho tem flexibilizado a interpretação dessa questão e a própria aplicação da OJ 245. Então, se a parte, independente do tempo de atraso, se ela chegou no momento em que ainda é possível praticar todos os atos, nesse caso o TST afasta a consequência processual do atraso porque não haverá nenhum tipo de prejuízo. Vamos dar um exemplo aqui. A parte atrasou, mas o advogado está lá tentando a conciliação, né? Então, enquanto tenta a conciliação, o cliente chega, está tudo certo, não pode aplicar revelia, arquivamento ou confissão ficta, porque após a conciliação é que eu receberia a defesa, que eu procederia aos depoimentos pessoais, conforme for o caso. Então, se a parte chegou ainda no momento da audiência que é possível ela se defender ou praticar os atos processuais seguintes à sua chegada, o Tribunal Superior do Trabalho admite afastar a OJ 245. Agora, a SDI tem posição firme também, de que se a parte chegou, independente do atraso, foi atraso de 3, de 4 minutos, mas a parte chegou, a audiência já está encerrada, aí realmente não tem o que fazer. E por isso, a gente alerta os advogados. O advogado deve cientificar o cliente acerca do risco do atraso, explicar direitinho o que vai acontecer se chegar atrasado, dar o endereço certinho, se for o caso, sugerir que o cliente faça uma simulação. Vai lá no tribunal um dia antes, uma semana antes da audiência, para ver quanto tempo que ele gasta, seja de ônibus, de carro, de motocicleta ou por caminhada, que com isso a chance dele atrasar-se será menor, né? Então é uma providência que o advogado pode adotar e com isso evitar um dissabor para o cliente no processo judicial. Então com isso esperamos que vocês tenham curtido aqui esse conteúdo sobre o pregão nas audiências trabalhistas. Até a próxima.